Lindos. Foi, Ótimo. agora entrou aqui e entrou ali. Entrou, tá tudo organizadinho. Agora, a Ivone Luz, bom dia. Suzane, bom dia. Muito bem, vai convidando aí o pessoal, manda o link pro pessoal do CAPES, para que a gente possa começar a nossa live. Vamos lá. Bom dia quem está entrando pelo YouTube. Olha o Richican, beijo meu amigo. Bem-vindo. Suelen, muito bem-vindos. Silvone, bem-vinda meu amor. Ótimo. Bem-vindas todos vocês. Lucinete, bom dia também. Sejam todos bem-vindos. Hoje mais uma segunda-feira, que o propósito da nossa live para a gente começar a segunda-feira e a semana, né, com mais motivação, com mais alegria, porque a gente sabe esse período que nós estamos vivenciando está sendo um período muito desafiante para todos nós. Então, o que acontece? Esse momento, como eu já falei, era um momento que eu fiz por 15 anos no CAPES. Então, eu queria proporcionar um pouquinho, né, através dos meus cursos, dos meus conhecimentos, técnicas que venham nos apoiar. Eu tenho que olhar um pouquinho para cá e um olhinho para cá, porque está no Instagram e no YouTube. Eu não sei se eu olho para cá, se eu olho para cá, mas tá tudo bem. Tá tudo bem para vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo legal? Tá, né? Então, primeira coisa que sempre eu inicio é que a gente, às vezes, não observa a postura do nosso corpo. E o nosso corpo fala muito de como nós estamos. Então, uma das coisas que, às vezes, a gente está assim, meio caído, a postura meio, né, curvada. Isso, se você não perceber durante o seu dia, quando chega ao final do dia, até teus pensamentos e emoções podem estar sensíveis e fragilizados. Então, uma simples mudança de uma postura, tá? Sempre eu vou estar falando isso para lembrar, porque nós criamos e geramos hábitos. Assim como a gente tem o hábito de manter assim, a gente também pode pegar o hábito de ficar de peito para fora. Então, essa postura, observe sua postura aí na sua cadeira. Já faça esse movimento de abrir o peito. Porque só esse simples movimento você expande seu pulmão, seu tórax, abre seu diafragma e inspira e expira melhor. Então observe agora, inspira profundo e expire. Então a primeira coisa que nós fazemos é despertar o nosso corpo. Fez essa postura, leve seu ombro, né? Tente levar até a orelha, leva a orelha, sobe, 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 relaxa de uma vez. Quando você subir, você vai inspirar. E quando soltar o ombro, vai expirar. Então vamos lá? Sobe, 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 inspira e solta. Relaxa. Pode ser de boca aberta, tá? Então vamos. Inspira e relaxa. Ótimo. Muito bem. Agora 3 vezes os ombros para trás. 1, 2, 3, isso, inspirou, relaxou, cada movimento uma inspiração e a expiração, para frente, só o ombro, não movimente sua coluna, isso, relaxa, abre o peito novamente, tá? Inspire, expire, pegue seu braço, leve pro lado e põe a sua outra mão aqui e vire para o lado. Inspira, alongando, despertando o nosso corpo. Isso, inspirou, leva para o outro lado. Relaxou. Agora o seu pescoço, olha, para alongar essa região, a gente segura. Isso. Agora inspira e vira de lado, segura, inspira, soltou, para trás, aí a gente coloca o dedo polegar no queixo e eleva devagar. Inspire e expira.
Relaxou. Voltou, segurou aqui na frente. Isso, e relaxou. Agora aquela espreguiçada, né? Espreguice, se você acordou e não se espreguiçou, espreguice, faça um movimento aí, pra gente começar o nosso dia, a nossa manhã, com muita luz, com muito equilíbrio. E hoje, para iniciar, deixa eu ver quem mais entrou pra gente começar. Luana Carvalho, bem-vinda. Aide, Josenilde, gratidão, gente, pela participação. E vai passando para os colegas, para os amigos, para as pessoas que você observar que precisa de um cuidado, de uma atenção mental. Uda também, bom dia, meu amor, muito bem-vindas, todas vocês. Raíssa, bem-vinda, Raíssa, muito bem-vindas todas vocês. Então, qual é a intenção dessa live? Durante 15 anos eu trabalhei na saúde mental, no CAPS, e toda segunda-feira, 8 horas, 8h15, era o horário da minha terapia. Então, aquele momento era o momento de eu falar uma palavra, trazer uma dinâmica, uma técnica de inspiração e expiração para a gente reduzir o estresse do dia a dia, diminuir a ansiedade, melhorar a depressão. E essa é a mesma intenção, porque a gente sabe que nesse período de pandemia não pôde ter grupos. Os grupos, né, as aglomerações não poderiam ter. E aí o que eu pensei? De fazer esse momento para que a gente possa voltar a ter nossa terapia online, não presencial, mas uma forma da gente levar uma palavra de incentivo, de motivação, que a gente está precisando tanto, né? Eu, você, a nossa família. Então é esse momento de compartilhar. E eu quero compartilhar isso com vocês, eu quero apoiar um pouquinho, chegar nos lares, nas casas de vocês, através desse meio de comunicação que é uma bênção, que é quando a gente pode usar como bênção, a gente usa como bênção. E essa é a minha intenção. Hoje eu quero trazer para vocês a história eu já contei isso no CAPS, sempre eu contava muita história, foram 15 anos contando história, parábolas, né? E através disso a gente refletia. E hoje eu quero trazer essa reflexão aqui do incêndio na floresta. Os animais estavam todos na floresta no momento e de repente um grande fogo apareceu e houve um movimento muito grande, um medo, um pavor entre os animais. E todos correram para ver. Então naquele momento eles ficaram chocados. E aí pararam, não fizeram nada. Até que chegou um beija-flor. O beija-flor, vendo aquela cena, ele olhou, viu que ali próximo tinha um rio, e aí ele foi lá com seu biquinho, foi no lago, pegou água e foi lá no incêndio, e jogava com seu biquinho aquele pouquinho de água no incêndio. E fazia o mesmo movimento, fez várias vezes. E todos os outros animais estavam lá parados, observando, e nada fizeram. Alguns criticavam. O que ele está pensando que vai fazer? Com esse simples biquinho, ele vai apagar esse incêndio? Então começou aquele alvoroço e cada um comentando, falando algo. Aí veio o elefante, eu vou perguntar para ele, com a sua tromba enorme, e chegou para o beija-flor e falou assim: o que você pensa que está fazendo? Você acha que vai conseguir apagar esse incêndio na floresta? É um incêndio enorme. Você só é um beija-flor, olha o seu bico tão pequeno. E aí o beija-flor naquele momento olhou para todos os outros animais que estavam ali ao redor e falou para o elefante: elefante, eu estou fazendo a minha parte. É o que eu tenho, o meu bico. E você com essa tromba? Se você estivesse me ajudando, talvez conseguiríamos apagar esse incêndio ou parte do incêndio. E aí todos ouviram aquilo e o beija-flor continuou a sua missão, que era apagar o incêndio. E aí nessa reflexão que eu trago hoje, qual é o incêndio que nós estamos vivendo nesse momento?
Qual é o incêndio que você está vivendo nesse momento? Qual é o incêndio que eu estou vivendo? Porque cada um de nós passa por momentos, por situações que nós estamos parecendo que estamos desse jeito, como se estivéssemos num grande incêndio. E aí eu trago essa reflexão para que você pense durante esse dia e reflita sobre isso. No final eu vou tentar fazer uma técnica com vocês para a gente trazer uma memória na nossa mente, uma memória boa. E deixa eu ver aqui, chegou mais gente. Beth, muito bem-vinda, Beth, Luma, Ivone, minha amiga da Bahia, muito bem-vinda. Bem-vinda a todas vocês. Sejam muito bem-vindos. Então, essa reflexão eu trago para a gente ver e refletir em nossa vida. Que incêndios você tem que apagar? Tem gente que tem que apagar incêndio quase todos os dias. De que forma eu estou fazendo isso? De que forma eu estou indo para a vida, indo para essas situações para apagar incêndios? Porque tanto eu quanto você vivemos, estamos vivos. E quando a gente está vivo, a gente precisa estar em constante movimento. A gente tem que estar em movimento, a gente não pode parar, né? Então, o que a gente observa nesse momento? Passamos e estamos passando por um momento de pandemia, mas passamos por um momento de isolamento brusco, que isso nos gerou e muitos se paralisaram, muitos ficaram sem ação do que fazer, de como reagir. Igual aqueles animais que ficaram paralisados. E outros continuaram igual o beija-flor, fazendo a sua parte, cumprindo a sua missão, né? Mas tem um detalhe entre nós seres humanos. Cada um de nós pensa, sente, age e reage de forma diferente. Eu não posso esperar a mesma atitude de um irmão meu do que a minha, porque nós somos seres diferentes. Eu não posso esperar a mesma atitude da minha filha, do meu filho, do meu esposo, do meu amigo, colega de trabalho, porque somos diferentes. Temos visões e pensamentos diferentes. Somos seres únicos. Somos seres únicos. Então, eu e você somos únicos. A gente pensa e age diferente. E na PNL mostra muito essa questão no curso de Programação Neurolinguística, que está alinhada à cognitiva comportamental, que às vezes a gente não percebe, a gente tem comportamentos e atitudes, mas a gente traz da nossa vivência de filtros, né, de crenças, de memória. Vai filmar. Pausou, foi? Pausou devido à baixa conexão. Mas eu acho que já voltou. Só um minuto. Já voltou aí? Vê aí se voltou. Ok, tá todo mundo conseguindo ver? Tem baixa transmissão à internet, é? Mas eu acho que é só aqui. Ali ainda tá. Tá todo mundo? Dá um ok aí se tá todo mundo vendo. Quem tá com sua garrafinha de água, gente, a gente precisa tomar bastante líquido, bastante água. Aqui já voltou, eu acho. Voltou, Júlio. Você falou que voltou. Ótimo. Uma das coisas que a gente precisa, beber bastante líquido. E água, então, quando você toma água, você sempre pensa que essa água está te harmonizando, te equilibrando. Em outro momento eu vou falar mais sobre essa questão da água. E, ok, então tá ok, né? Vamos continuar. Então, como eu estava falando, a gente tem filtros, distorções, valores, crenças, memórias que nós trazemos. Na constelação familiar também, constelação familiar sistêmica que eu trabalho, o que diz? Que nós trazemos heranças morfogenéticas. O que é isso, morfogenética, Jânia? Morfogenética é padrões de comportamento, atitudes, jeito, maneira dos nossos ancestrais, sim. Nós trazemos isso. Então, todos nós temos um filtro, uma forma de ver e enxergar o mundo. Cada um de nós percebe e enxerga. Mas quando a gente vai fazendo cursos, a gente vai aprendendo, a gente vai observando. Por isso que eu digo para você,
Eu sou única, você é único. Então a forma de ver sua é diferente das pessoas que estão próximas a você, né? Então, como a constelação mostra, eu trago isso. E o que é pior, aquilo que eu rejeito, aquilo que eu tento excluir dos meus antepassados, eu tenho tendência a reproduzir, repetir. Então, olha só, como é que cada um percebe. Então, nesse momento, como é que eu me percebi diante desse período de dificuldade? Como é que eu percebo se eu tenho um olhar mais expandido, né? Se eu já consigo olhar além disso aqui, olhar mais amplo um pouco, eu já começo a observar, nossa, a minha mãe está sofrendo. Nossa, o meu irmão está sofrendo. Nossa, meu colega não está conseguindo lidar com isso. Gente, isso é normal. Cada um vai lidar com a forma de que aprendeu e que se permitiu nessa vida. Então não é momento da gente estar julgando. Assim como aqueles animais que julgaram o beija-flor com seu biquinho. Ah, beija-flor, o que você vai fazer com esse seu biquinho tão pequeno? Assim, algumas pessoas podem olhar para você e vai dizer, você acha que com essa atitude você vai conseguir? Não pare. Se você faz e se sente bem, continue fazendo. Continue fazendo. Porque cada um de nós vai processar de forma diferente. E eu aqui, o que eu quero apoiar vocês? Eu quero ajudar a mim e a você processar para que a gente passe esses obstáculos, cada um, do seu jeito, mas de uma forma mais leve, para que a gente não venha adoecer. Porque o que a gente observa? Grandes estudiosos na saúde mental observaram que agora, neste ano de 2020, nós teríamos uma epidemia em transtornos mentais. O que é transtorno mental? Transtorno mental é algo que eu sinto na mente, que vem para o meu corpo, mas é emocional, as minhas emoções. Então, o que eles observaram? Que durante todos esses anos que nós viemos, a gente simplesmente não quis olhar para isso. Tentamos fazer como se a gente enfiasse debaixo do tapete. Ah, isso aí a gente olha depois, é frescura. É coisa de... O que tem aqui, Isabela, que está pedindo? Medite quando a gente está ao vivo, reflexão. É porque eu não estou aprendendo aqui, a Isabela está me apoiando, e eu, como interrompeu semana passada, eu estou de olho para não ter esse cuidado. Então, assim, nós fizemos o quê? Durante muitos anos, a gente tentou esconder. Quando tinha alguém que dizia assim, tá ansioso, tá depressivo, isso é frescura, isso é falta do que fazer, né? Muitas pessoas no CAP falavam. Dizem pra mim, arruma uma trouxa para lavar, né? Vai limpar uma casa. Sim, a gente faz isso, a gente orienta para fazer. Mas isso não vai tirar suas emoções, o seu sentimento que está aqui dentro do seu coração e na sua mente todo dia te dizendo algo. Então, o que eu preciso primeiro fazer? Validar tudo isso. Não vou jogar debaixo do tapete, não vou esconder, porque isso mexe comigo. Pode estar me gerando insônia, pode estar me gerando tristeza, pode estar me gerando uma ansiedade física e eu observo, eu fico com o pé no paro, aí eu fico assim com a perna. Você pode observar, quando tá com a perna assim demais, opa, tá ansiosa. Ou quando você vê que teu filho ou criança pula de um lado, pula para o outro, pare para dar um pouco de atenção, porque essa criança está querendo atenção e a criança não sabe, mas nós precisamos olhar para nós nesse momento. Então, como eu falei, cada um de nós sente e percebe. Da forma, do contexto que nós vivemos, daquilo que nós experienciamos, do que nós aprendemos com nossos antepassados, né? Com o pai, com avós, o que a gente traz. Tudo isso, gente, é muito importante para a gente se entender e poder entender o mundo à nossa volta, as pessoas à nossa volta. Porque, como eu sempre falo, quando eu mudo, o mundo à minha volta muda. Então eu preciso olhar para mim, não é para o outro. O outro, eu não tenho domínio sobre ele. Eu não mudo o outro, eu mudo a mim. Então, o que o beija-flor fez nessa história? Ele tentou mudar alguém? Não. Ele simplesmente sabia que dentro dele tinha uma grande missão, um grande propósito, que era ajudar a apagar aquele incêndio. Ele sabia que sozinho ele não ia apagar o incêndio.
Mas ele foi lá e fez. E através do seu exemplo, os outros começaram a perceber e começaram a ir ajudando. Então é isso que a gente tem que fazer. Através de uma atitude minha, eu não preciso só falar, que quando eu falo é de boca para fora. Aí às vezes eu falo, mas ajo de outra forma. Isso é incongruente. Então eu falo e faço. Eu preciso fazer. Eu preciso botar a mão na massa. É como eu também gosto de dizer. Se você vai fazer, faz com amor. Você pode até não saber, mas quando você faz com amor, sai perfeito. Porque aos olhos de Deus é perfeito. Então não deixe de fazer algo por você. Não deixe de fazer algo pelo outro. Porque você tem medo de ser julgado, de ser criticado. Traga para você, para sentir. Sinta. Faz sentido para mim? Faz sentido para o meu corpo? Eu sinto no meu corpo? Eu aqui não quero dizer assim, ó, faça isso ou faça aquilo. Não. Porque eu faço comigo. Aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo, eu sinto. Quando eu sinto, se fizer sentido para mim, opa, é bom isso. Vou entrar. Tá entendendo? Isabela tá, acho que a conexão de novo. Então, quando eu faço isso, e eu quero que vocês façam isso também. Jânia, você tá falando e eu vou sentir. Se de fato é isso mesmo ou não. E tá tudo certo, gente. Quem quiser me acompanhar e quiser falar assim, olha, eu vou fazer para ver o que é que eu sinto. Faça. Depois você me diz, tá fazendo sentido para mim. Então continue. Eu vou dizer para você, continue. Então, como nós falamos desses filtros, às vezes a gente quer que o outro faça algo, mas a gente não fala. Então, gente, o óbvio tem que ser dito. Ninguém tem bola de cristal. Ninguém é vidente para fazer assim. Ah, eu tô pensando que meu marido ou meu filho vai fazer isso e ele vai fazer. Não, ele não vai fazer. Ele não sabe o que está no seu pensamento. Então, a gente precisa entender. Eu preciso falar. Então, o óbvio precisa ser dito. Ou o exemplo, como do beija-flor. Porque o exemplo arrasta multidões. Então, se eu quero algo e eu estou chateada, converse. Vai lá, fale. Você precisa expressar o que você quer naquele momento. Se você quer apagar um incêndio e você vê que ninguém te acompanha, fala, chega e pede. Eu quero sua ajuda, você pode me ajudar? Se você não quiser, tá tudo bem. É assim que a gente deve tentar fazer. Porque assim a gente fica mais tranquila, né? Porque a gente fez a nossa parte e nós não vamos ficar com raiva, magoado. O que eu quero trazer para vocês é que a gente possa refletir as nossas ações, atitudes, comportamentos. E daí sim eu vou observar os outros. Porque eu também não posso ficar observando os outros, criticando os outros. Se eu não olho para mim, tem que começar por mim. Eu preciso olhar para mim. Eu preciso me enxergar. Eu preciso observar. Poxa, eu era uma pessoa assim, agora eu tô assim. O que aconteceu comigo? Não é para chicotear você como se você estivesse se martirizando, se maltratando. Não. Você precisa olhar para você e ver o óbvio em você também. O que meu corpo está reagindo? Tem algo que não está legal comigo. Eu estou infringindo o meu corpo, a minha mente, as minhas emoções, eu estou sofrendo. Então aqui eu quero ajudar vocês para que a gente se perceba. Tem algo que está me magoando, está me machucando, está fazendo eu sofrer. Eu não vou jogar para debaixo do tapete, não. Chega de jogar para debaixo do tapete, gente. Vamos olhar isso, vamos trabalhar, vamos pedir ajuda de psicólogo, de coach, de terapeuta. Eu vou estar aqui ajudando todas as segundas-feiras, se vocês quiserem. Eu me proponho a doar esse momento, a doar esse meu tempo, os meus conhecimentos, para que vocês e eu possamos juntos achar saídas, para que a gente possa viver de forma mais leve, feliz, mais relaxada, com sorriso, sabendo. Na Bíblia diz, no mundo tereis aflições, tenha bom ânimo. Vamos ter bom ânimo nesse momento. Não adianta nada a gente cruzar os braços, fazer cara feia e ficar com raiva da gente, do mundo. A gente não vai fazer nada que nos
melhore. A gente vai fazer sim com que a gente adoeça. Então, se a gente continuar com isso, nós vamos adoecer. E o pior, a gente adoece quem está próximo da gente. Porque a tendência é quem está próximo, nossos filhos, copiarem nossas atitudes, nossos comportamentos, não só a nossa fala, mas eles copiam tudo, nós somos exemplos, né? Os filhos aprendem o que vivenciam. Então aqui eu quero dar bem-vinda também minha amiga Mirtes, muito bem-vinda, minha cunhada, Socorro, Martinha, minha prima, que é uma incentivadora, obrigada prima, Charlene, muito bem-vinda a todos vocês, é uma honra e um prazer tê-los todos vocês aqui comigo. Eu vou já ensinar uma técnica, lembra, na primeira live que eu fiz com a Mirtes, eu falei de memórias, pra gente trazer memórias que são memórias boas que a gente guarda. Assim como a gente faz reserva financeira, a gente tem reserva de memórias, mas a gente não foi ensinado a usar essas reservas de memória. E eu quero fazer uma técnica simples, rápida, que é de meditação e de PNL, que traz aquela consciência daquele momento. Porque nos ensinaram a vida toda, como eu falei, jogar para debaixo do tapete. A gente não olhar as emoções, né? Isso aí é, como eu falei, é frescura. Isso aí vai trabalhar e tocar a vida. A gente precisa ir tocar a vida. A gente precisa fazer. Porque como a gente fala, na saúde mental é diferente. Quando a gente está com problema físico, né? A gente tem que parar para recuperar. Se quebrou uma perna, se fez uma cirurgia por dentro, o médico fala, fica de repouso 40 dias, 50 dias, ele dá um tempo. Então você tem que parar. Na saúde mental, não. A gente fala, faz primeiro para você sentir melhor. Então é preciso a gente regaçar as mangas na saúde mental. Levante, faz uma caminhada, faça uma dança dentro de casa. Dance dentro de casa se você não quer sair. Põe um sonzinho, um tênisinho e dance lá uma música que você gosta para você trazer essa energia pro seu corpo, para você sentir o seu corpo. Então, a gente precisa fazer primeiro para sentir melhor. E aqui eu quero trazer essa técnica, que é uma técnica de memórias, mas memórias boas. É memórias que a gente traz, como a gente fala no coach, memória de triunfos, né? Memória de bem-estar, recordações maravilhosas. E isso eu quero permitir para você e para mim a gente acessar essas memórias nesse momento. A técnica é simples. Você só vai sentar onde você está e vai lembrar, tá? Tente ao máximo usar a sua imaginação, sua mente, para trazer uma memória que você tenha, ou da infância, ou de uma formatura, de um curso que você fez, que você se sentiu plenamente energizado, feliz, cheio de energia. Não precisa falar para ninguém, é só sua. É sua memória para você acessar nos momentos de dores e tristezas que vier te abater. Que você fala, poxa, eu tô brocochô. Aí o ombro já cai, a cabeça também cai, aí você vai lembrar, não, a Jânia me ensinou uma técnica. Opa, levantei meu ombro, lembra a pose de Mulher Maravilha e pose de poder. Levanta, leve sua cabeça e aí você vai trazer essa memória. Que memória? Vamos fazer? Topa comigo? Aí eu vou falar um primeiro momento, vou pedir para vocês fecharem os olhos e vou fazer. No segundo momento eu vou pedir para você fazer um gesto simples na sua mão, tá? Mais pra frente eu explico mais sobre o que é, são técnicas que a gente aprende na PNL. E hoje eu vou reduzir para trazer um pouco mais rápido, tá? Em outro momento a gente pode fazer uma live só mais assim, com uma técnica mais longa, com alguma outra coisa que possa apoiar algo, que vocês podem mandar perguntas, vocês podem mandar sugestões, que aí eu pesquiso, aquilo que eu não souber eu vou tentar estudar, aquilo que eu não conseguir eu digo para vocês, olha, isso aí não faz parte de mim, mas eu posso ver alguém para me apoiar, para vir aqui de repente, né, um convidado, para compartilhar alguma coisa que eu não naquele momento ainda não saiba, porque a gente pode saber, pode aprender, né? Então vocês vão sentar, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, eu vou tomar mais um pouquinho de água aqui, enquanto vocês se ajeitam aí.
Todos prontos? Então, vocês vão fechar os olhos e vai trazer uma boa memória. Uma recordação, fecha seus olhos. Deixe sua coluna ereta. Sinta o seu corpo nesse momento. Deixe o ar entrar e sair. Observe sua respiração. Agora eu quero que você traga à sua mente uma memória de triunfo, uma memória que você estava muito